Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chivença Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Videoaula que vocês já podem ver que vai abordar o tema do crescimento da população brasileira, tá? Ou seja, nós vamos falar os motivos, apresentar alguns dados relativos a essa questão, ok? Muito bem. Isso aqui lembrando que é a terceira videoaula de uma série de vídeos sobre os principais aspectos da população do nosso país, tá? Inclusive, tem uma playlist sobre essa temática aqui no canal, beleza? Então, não percam os vídeos passados, deem uma olhadinha, onde eu já falei no primeiro vídeo os principais aspectos da população no Brasil, onde eu fiz uma introdução. E no último vídeo, no segundo vídeo, eu falei sobre a distribuição da população nacional no território, beleza? Muito bem. E quando a gente fala nessa questão da videoaula de hoje, nós temos que entender que o Brasil, igual a boa parte dos países do mundo, ele sofreu com um crescimento populacional. Crescimento esse que se deu principalmente no século XX, como a gente vai ver a seguir. E quando a gente fala nesse crescimento populacional, o estudante tem que saber que existem dois principais motivos, tá? Que proporcionaram o crescimento da população no nosso país. Motivos esses que a gente vai ver nos próximos slides. Vamos lá então. Então, o primeiro motivo, o primeiro fator é a queda da mortalidade, tá? Então, uma menor quantidade de pessoas vieram a óbito, tá? Isso quer dizer o quê? Que o Brasil proporcionou uma maior expectativa de vida para a sua população. Expectativa de vida essa que está associada ao investimento em tecnologia e ciência, tá? Duas questões que estão interligadas. Podia citar também investimento em educação, beleza? Ou seja, esse conjunto, tecnologia, ciência e educação, proporciona um sistema de saúde melhor, tá? Hospitais com uma infraestrutura melhor, com profissionais mais capacitados, tá? E isso também tem a ver, obviamente, com a criação de medicamentos e vacinas, tá? Então, isso tudo proporcionou aumento da expectativa de vida e uma diminuição das taxas de mortalidade, beleza? A gente consegue ver, inclusive, isso aqui nesta tabela, neste gráfico feito pelo IBGE, que mostra a expectativa de vida da população brasileira, tá? Veja que no século XIX, em 1835, tá? A expectativa de vida era de apenas 30 anos. A média das pessoas viviam até cerca de 30 anos de idade. Já no século XX, em 1950, esse número já subiu para 53. E vejam que, desde então, a expectativa de vida só vai aumentando, tá? Inclusive, o IBGE faz a expectativa que ele mostra que em 2040, a expectativa vai estar em 80, e em 2060, em 83 anos. 83 anos e meio, e aqui 80,3 anos, beleza? Ou seja, a gente vê que desde do século XX houve constantemente um aumento, ano após ano, da expectativa de vida da população do nosso país. Beleza? Expectativa de vida que está associada com aquele fator que eu citei para vocês. Melhoria do sistema de saúde, investimento em ciência, tecnologia, educação, criação de novos medicamentos, vacinas, etc. Beleza? Muito bem. Mas a população também aumentou bastante por conta da chegada de pessoas vindas de outros países, tá? Os chamados imigrantes. Aqui no caso a gente pode citar os portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, alemães, sul-coreanos, sírios, libaneses, além de pessoas de diversas nacionalidades. A gente podia citar, por exemplo, também pessoas vindas do nosso continente em si, né?
a chegada também de bolivianos e haitianos, que se deu mais no século XXI. E essas pessoas chegaram principalmente para as regiões Sudeste e Sul, tá? Estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente pode citar também, obviamente, o estado do Rio de Janeiro, tá? que receberam todos esses estados um grande contingente populacional oriunda de diversos países, beleza? Muitas dessas pessoas fugiram do quê? Da Segunda Guerra Mundial, beleza? Além também, a gente pode citar também a Primeira Guerra Mundial, ou seja, esse crescimento está associado com aspectos inerentes ao século XX, tá? Não se esqueçam que foi no século XX onde esses dois fatores se fizeram presente, tá? Investimento na ciência, tecnologia e educação que proporcionou uma melhoria da saúde e da expectativa de vida, como também da chegada de pessoas de outros países, de imigrantes, certo? Então, de certa forma, o século XX foi um século com aspectos positivos, desenvolvimento da ciência, mas também foi um século marcado por muitas guerras, tá? Basta ver, então, aqui as famosas Primeira e Segunda Guerra Mundial, ok? Muito bem. Então, no século XX ocorreu a chamada segunda fase da transição demográfica, tá? Ou seja, foi um período marcado por muitos nascimentos, tá? Os casais tinham, né, 5, 6, os casos até 7 ou mais filhos, tá? E, ao mesmo tempo, começou a ter uma diminuição das taxas de mortalidade. Ou seja, continuou nascendo muitas pessoas, no entanto, a quantidade de mortes diminuiu, fazendo com que a população aumentasse, certo? Então, não se esqueçam que isso marcou o século XX, principalmente nos países desenvolvidos, tá? A gente está falando dos Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e diversos países europeus, como também países que estavam numa fase de desenvolvimento social e econômico, tá? Onde o Brasil se enquadra, beleza? Lembrando que isso não ocorreu em todos os países do planeta, tá? Muitos países africanos até hoje não estão na segunda fase da transição demográfica, muito menos no século passado, no século XX, beleza? Então não se esqueçam desses aspectos. E por fim, para que vocês tenham uma noção do desenvolvimento, do aumento da população do nosso país, o IBGE mostra aqui que desde 1872 a população do Brasil cresceu bastante, tá? Aqui, 1872, quase 10 milhões de habitantes, beleza? Aí já em 1950, para que vocês tenham uma ideia, a população já tinha ultrapassado os 50 milhões, tá? Quase 52 milhões de habitantes, em 1950, certo? Aí depois daqui, de 1960 a 2018. 1960 a população estava na casa dos 70 milhões, tá? E em 2010 a população chegou a 190 milhões de habitantes. Aí o IBGE fez uma projeção, tá? O IBGE diz que em 2018 a população ia ser de 208 mil, ok? 208 milhões, tá? Vamos falar certinho, 208 milhões de habitantes. Isso não se cumpriu, tá? O IBGE fez o último censo, 2022, onde ele informou que a população do Brasil atualmente está em cerca de 203 milhões, tá? Aí tem alguns fatores que fizeram com que a população crescesse, mas de forma reduzida, tá? Isso é inclusive o tema da próxima videoaula. Mas eu quero que vocês saibam nesta aula que a população do Brasil cresceu bastante no século XX, por conta daqueles dois fatores que eu já citei, e da passagem do século XX para o século XXI, a população continuou crescendo, tá? Só que nos últimos anos o crescimento está mais reduzido, beleza? Lembrando que essa informação aqui, de certa forma,
não é uma informação tão verídica assim. Em 2018, a população do Brasil, segundo o IBGE, tá, devia ser de 208 milhões, só que não é o caso, beleza? Certo? Isso mostra, de certa forma, para a gente que a população, o número de pessoas é muito variável. Tá? Existem diversos fatores que fazem com que uma população cresça ou cresça num ritmo mais forte ou num ritmo mais lento, ou que a população, inclusive, possa diminuir também. Então, é muito importante que vocês tenham em mente que diversos aspectos sociais, econômicos, políticos, ambientais influenciam no crescimento ou não de uma população, como também no ritmo do crescimento de uma população também, beleza? Mas isso é assunto para a próxima aula, onde vamos falar principalmente dos anos mais recentes, certo? Mas nesta aula espero que vocês tenham entendido principalmente a questão do século XX, onde se deu o maior desenvolvimento populacional que está atrelado àqueles dois fatores que eu citei para vocês, certo? Muito bem, então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e bons estudos a todos. Tchau, tchau.